Olá, meus amigos, que a graça e que a paz esteja com todos vocês. Nesse instante, venho aqui compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra aqui na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 13, no versículo 1 em diante, que nos diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, porém, temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Meus queridos, nesse momento eu extraí esse texto da Palavra de Deus, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E neste momento eu gostaria de fazer um breve comentário em cima desse texto. Eu venho aqui nessa hora, nesse momento, me posicionar em relação a uma coisa que tem me deixado muito preocupado nesses últimos dias. É a questão das leis no nosso país, no Brasil. E principalmente, nós temos muitos problemas, muitas questões que poderíamos tratar, mas principalmente a questão do trânsito no Brasil. Está uma coisa séria. Então, assim, em primeiro momento eu gostaria de pedir a todos os meus amigos e a todos os motoristas aqui de Natal e do Rio Grande do Norte, eu queria pedir a vocês que todos nós tenhamos mais consciência no trânsito. Essa consciência é a consciência da vida. É a vida que está em jogo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que cada um de nós devemos procurar andar, procurar dirigir, de modo mais seguro, de modo mais atento. Porque deixa eu contar um exemplo para vocês que aconteceu comigo anteontem. Eu ia com o meu veículo ali na Estrada da Ridinha e iria fazer o retorno ali na Ponte Nildo Navarro. Então, quando o sinal abriu para mim, eu demorei em torno de uns 3 segundos antes de sair com o carro da partida do meu veículo. E aqueles 3 segundos foi o tempo realmente de um livramento que Deus me deu, de nós sermos escolhidos, eu e minha família, de sermos escolhidos por um carro que ultrapassou o sinal vermelho, que furou o sinal vermelho, que não respeitou o sinal vermelho. Se eu tivesse ido assim que o sinal abriu, eu tinha sido colhido por aquele carro que vinha em alta velocidade. E é aí onde está o problema. Por isso que eu estou compartilhando esse vídeo com todos vocês. Porque o problema a gente vê a questão das leis no Brasil, a questão da lei de trânsito. As autoridades, a gente vê que as autoridades não procuram resolver o problema das leis de trânsito no Brasil. Não somente as leis de trânsito, vários tipos de leis. Mas estamos enfatizando aqui principalmente a questão das leis de trânsito. Porque o trânsito tem matado no Brasil. E nós não temos visto resultado algum, nós não temos visto punição para as pessoas que matam no trânsito. Não é isso? Então essa é a minha preocupação. Até
quando pessoas inocentes vão pagar com a vida no trânsito por causa da imprudência de pessoas que não andam só embriagadas, não. Essas pessoas que são imprudentes não são pessoas que andam só embriagadas, não. São pessoas que desrespeitam a lei, que desrespeitam os direitos dos outros. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Um motorista que ele não respeita o direito de outro, por exemplo, numa preferencial, ele não respeita a preferencial do outro, lá na frente, ele vai querer que o direito dele seja respeitado. Então é uma questão bilateral. É um direito para mim e um dever para o outro. Um dever para o outro e um direito para mim. Certo? Então essas coisas têm me preocupado. Então, por isso que eu chamo a atenção dos amados irmãos, não sou nem um especialista em trânsito, não é isso, eu apenas estou expondo aqui aquilo que eu aprendi na minha formação como condutor. Né? A gente passa por uma formação para conduzir um veículo e eu estou apenas expondo aqui as coisas que eu aprendi, né? Na autoescola pelo pouco período que nós passamos para nos formar. Mas a questão do trânsito é uma coisa séria aqui no Brasil. Então, voltando ao que estávamos falando, os governos têm batido em cima da questão da lei seca. Da lei seca, da lei seca, da lei seca. Né? Questão da embriaguez ao volante. Muito bem. Só quero dizer para vocês que não é só uma pessoa que está embriagada em um volante que não tem condições de dirigir um veículo. Uma pessoa que toma remédio controlado não tem condições de dirigir um veículo. Uma pessoa que pegou uma briga com a esposa, um desentendimento com a esposa, com uma sobrecarga muito alta de estresse, ele não tem condições de dirigir um veículo. Uma pessoa que passou a noite de sono, ele não tem condições de dirigir um veículo. Então são vários fatores que nos mostram quando uma pessoa não está em condições de dirigir um veículo. Não é só embriaguez ao volante. Mas as autoridades têm focado em cima da embriaguez ao volante. Então vamos lá. Também não concordo que ninguém dirija embriagado um veículo. Certo? Porque a pessoa embriagada não está em condições de dirigir um veículo. Não está em condições de nada. Então eu concordo plenamente. Agora vamos ver o seguinte. A questão da lei seca no Brasil, é por isso que eu estou me posicionando, porque eu não estou aguentando mais essa situação. Porque a cada dia a questão da lei seca no Brasil sendo abordada, o que é que acontece? Se prende carteira de motorista todo dia. Se prende carteira de motorista todo dia se prende motoristas alcoolizados, leva para a delegacia. Se faz se ele fizer o bafômetro, tudo bem, leva para a delegacia. Se não fizer, leva da mesma forma. Por exemplo, é autuado, que estava em estado de embriaguez, paga uma fiança e sai, uma multa e sai. E isso vale para todos aqueles até que provocam um acidente grave. Uma pessoa mata outra no trânsito, embriagado, então paga uma fiança e sai. Então, poxa, o que é que o Estado está querendo, afinal de contas? O Estado não está querendo apenas comer uma multa e liberar o cidadão? Não é isso que o importante no Brasil não é ter dinheiro? Então fica essa questão. Então, voltando para a questão. Onde é que as autoridades deveriam mexer para resolver esse problema e deixar de estar fazendo gambiarra? Onde é que as autoridades deveriam mexer? As autoridades deveriam mexer no Código de Trânsito Brasileiro. Esse negócio da pessoa dizer, não, nós temos que dirigir por si e pelos outros, está errado, pessoal. Ninguém tem que dirigir por si e por ninguém. Cada um tem que dirigir por si. Cada um tem que ser responsável por si. Então eu defendo que, independentemente da pessoa estar embriagado ou não, eu defendo que a pessoa deveria pagar pelos seus atos. Se a pessoa acidente de trânsito, onde o motorista é culpado, a perícia vai dizer isso, né? Os acidentes de trânsito em que a pessoa é culpada, independentemente de estar embriagada ou não, se for comprovado que ela é culpada de ter furado um sinal vermelho, de ter feito alguma coisa errada no trânsito, de ter provocado um acidente que vitimou alguém, que matou alguém, que deixou sequelas em alguém, essa pessoa deve pagar na cadeia. Tá entendendo? A realidade é essa do Brasil. Então,
os governos ficam tentando remendar as situações, os governos ficam tentando remendar as coisas e não dá uma punição severa para as pessoas. É por isso que todos os dias, sinceramente, eu dirijo no trânsito natal. Eu dirijo no trânsito natal porque eu sou obrigado a dirigir. Eu não tenho como não dirigir, não é isso? Então dirijo. Mas é muito estressante. Todos os dias que você sai da sua casa, você pega um veículo, você sai na rua, você vê motorista que não liga seta para entrar, que não sinaliza para entrar. Você vê que às vezes você vem motoristas que ultrapassam pela direita, motoristas que não respeitam faixa de pedestre, que muitas vezes param em cima da hora numa faixa de pedestre, não ligam a seta para você, não liga nada, você tem que ter toda a atenção do mundo, tá certo? Motoqueiros que costuram no trânsito, que entram na sua frente do nada, pessoas que ultrapassam o sinal vermelho, pessoas que andam em alta velocidade, uma via que muitas vezes é uma velocidade de 30 a 50 km no máximo, a pessoa quer andar com 80, 100 km. Então tudo isso também é falta de fiscalização nas ruas. Uma fiscalização mais enérgica nas ruas para inibir essas pessoas que andam dessa forma, desafiando a lei brasileira. Então a Bíblia, aqui é claro, o versículo que nós lemos, é claro quando diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à ordenação de Deus, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo da condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, não é em vão que a lei é aplicada, né? Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, está na hora das nossas autoridades modificar o Código Nacional de Trânsito Brasileiro e responsabilizar na forma da lei, na cadeia, aquelas pessoas que matarem no trânsito, que tirarem vidas no trânsito. Eu defendo isso, porque as autoridades têm essa condição, eles têm essas prerrogativas de fazerem isso, porque a autoridade deles foi ordenada pelo próprio Deus. Então aqui fica esse meu posicionamento e eu convido a todos os motoristas, os condutores de Natal e do RN e do Brasil, digamos assim, para que nós possamos dirigir os nossos veículos. Quando nós entrarmos dentro de um veículo, nós tenhamos condições que ali está uma arma em nossas mãos, uma arma que pode matar, uma arma que pode tirar a vida de pessoas inocentes. Então vamos ter mais consciência e que Deus ajude e faça com que o Congresso Nacional, os deputados, os senadores, os deputados federais e os senadores, eles possam mudar, né? Que o poder legislativo se posicione e possa mudar essa lei brasileira, porque só na consciência não vai. Não adianta dizer: não, vamos investir em propagandas educativas. Isso não funciona. Isso não funciona. O ser humano é um ser individualista. Nós só nos preocupamos com, geralmente nós, os seres humanos, só nos preocupamos com o que pode acontecer ao próximo se o que acontecer ao próximo trouxer consequências para nós. Então, na hora que eu sei, na hora que as pessoas sabem, que os indivíduos sabem que eles vão praticar o mal, que vão, por exemplo, furar um sinal vermelho, que vão fazer algo errado no trânsito, cometer uma infração de trânsito gravíssima, e que essa infração não vai dar em nada, logicamente que eles vão continuar dirigindo da mesma forma. Mas na hora que o camarada souber, na hora que o indivíduo souber que ele vai entrar dentro de um veículo e ele vai dirigir de qualquer maneira, ele pode atingir a qualquer pessoa, vitimar uma pessoa por uma imprudência dele, e essa pessoa ficar paralítica ou tiver uma sequela grave ou morrer, e ele souber que isso vai atingir a vida dele, que ele vai pagar na cadeia,
pelo que ele fez, então, logicamente que as pessoas vão dirigir de forma mais atenta. As pessoas vão dirigir de forma mais responsável. Tá certo? Porque Deus quer que seja assim. Que as pessoas sejam conscientes e que respeitem os direitos das outras. Jesus, o Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres, deixou bem claro que nós devemos fazer aos homens só aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. E que toda alma esteja sujeita às autoridades. Tá bom? Então eu venho nessa tarde aqui com esse meu posicionamento, né? Porque como igreja do Senhor, nós também devemos nos posicionar. Nós devemos também ser formadores de opiniões e nos posicionar contra certos absurdos que existem dentro da sociedade. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos de forma grandemente e um forte abraço.